love into cold hearts. Agora então, já que nós estamos falando de Bíblia, vamos ver o que ela contém. Ela contém a história da salvação desde a criação do mundo. A profecia fala do passado, fala também dos nossos dias e fala também do futuro, que está por vir. Uma grande carta a Bíblia é uma grande carta enviada por Deus a todos os seus filhos. Nesta carta contém o propósito de Deus e o que Deus preparou para cada um de nós. Assim, a Bíblia pode ser definida como o livro sagrado, que é a palavra de Deus, escrita por diferentes autores, mediante a revelação do Espírito Santo. Podemos dizer que a definição canônica de Bíblia é a revelação de Deus à humanidade. Segundo Timóteo 3,16, conforme lemos no início, toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Também vemos em 2 Pedro 1,21, porque a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens da parte de Deus falaram movido pelo Espírito Santo. Então a Bíblia, ela é a Sagrada Escritura, porque contém a autoridade e a inspiração de Deus, do Criador, para que o homem assim o fizesse. Nem toda palavra que contém na Bíblia é inspiração de Deus. Saiu da boca de Deus. Nem todas. Sabemos que na Bíblia contém até a palavra de Satã. Mas vale lembrar que tudo isso foi para um bom proveito. Mas não quer dizer que Deus não permitiu, até porque a mudança já estava prevista. Até as mudanças, até as adulterações, estavam tudo previsto. Quando você lê Daniel 7:25, vai estar falando de um homem que iria mudar os tempos e as leis. A Bíblia previu tudo, ou melhor, Deus, através dos seus profetas, mandou escrever tudo essas previsões para o futuro. Sabemos também, em Apocalipse 22:19 está escrito: e se alguém tirar qualquer coisa da palavra do livro desta profecia, no caso do Apocalipse, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Então, muitas pessoas, a Bíblia, ela tinha previsão que alguém poderia acrescentar ou tirar. Por isso que Deus já disse isso em Apocalipse, tá? Mas nós sabemos que isso haveria de acontecer e está acontecendo, como vemos em Mateus 24. Tudo o que Jesus predisse está acontecendo em nossa época. Então, qual a necessidade das Escrituras? Deus se tem revelado através dos tempos, ou dos tempos, por meio da sua obra, isto é, da sua criação. Deus tem se revelado através da criatividade, da natureza. Quando você consegue observar, você é um observador, você vai ver que tudo anuncia Deus. Tudo. A fruta que você come, até mesmo a tua mão, o seu sistema circulatório, respiratório, todos os nossos ser anuncia um todo-poderoso, inteligente Criador. Tá? No Salmo 19, no versículo 1 a 8,
diz assim: o céu programa a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra de sua mão, de suas mãos. Um dia faz declaração ao outro dia, e uma noite revela o conhecimento da outra noite. Não há fala, é silencioso, não há palavra, nem lhe ouve voz nenhuma. Por toda a terra estende-se a sua linha, e as suas palavras até os confins do mundo. No caso, Deus colocou uma tenda para o sol, que é o noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói a percorrer a sua carreira todo dia. A sua saída é desde uma extremidade do céu e o seu curso até a outra extremidade dele. E nada se esconde do seu calor. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. Em Romanos 1:20 diz assim: pois os seus atributos invisíveis, o seu eterno poder e divindade são claramente vistos desde a criação do mundo, sendo percebida mediante as coisas criadas por ele, de modo que eles são inexcusáveis. Não tem como não crer na existência de um soberano, assim como não temos como discordar do livro chamado Bíblia, porque tem provado as suas razões. Como já vimos, a Bíblia foi escrita ao longo de 16 séculos, 1.600 anos, por cerca de 40 autores diferentes, e também em diferentes locais e época. É claro que estamos falando da nossa Bíblia, a Bíblia que é cristã, de 66 livros, mas tudo foi inspirado unicamente por um único Criador. Por isso que a Bíblia, ela se harmoniza. Quem escreveu a Bíblia 1.500 anos antes do último escreveu, e o que escreveu por último concorda, combina com os demais que escreveram nos outros tempos. Deus usou de pessoas como instrumentos seus para transmitir a sua mensagem. Cada escritor manifestou o seu próprio estilo e característica literária. Entretanto, há na Bíblia um só projeto que de fato mostra a existência de um só autor divino, que guiando os escritores. Seu início ocorreu bem antes da vinda de Cristo, com a chamada traduções orais. Muito antes de existir forma de registrar a Bíblia através de pedras, através de pergaminhos, através de algumas outras formas, a Bíblia já vinha sendo passada tipo orais, de pai para filho. Eu conheço, inclusive tem alguns vídeos aqui, contando história de coisa que meu pai contou cerca de 40, 50 anos atrás. Coisa que meu pai contou que ele também ouviu contar de seus pais, de seus avós. Bíblias orais na época era diferente de hoje, porque os filhos sentavam e ouviam os pais contar, os mais velhos conversarem, e passavam de pai para filhos. Mas depois que existiu a TV, o rádio, depois que existiu as mídias que tem hoje,
Ninguém mais se fala, ninguém mais se conversa. Não tem mais não tem mais diálogo. Esses dias eu estava vendo uma pessoa dizer que no passado, não tão longe assim, talvez aí 50, 60 anos atrás, ou bem mais novo ainda, mais recente, o sofá na sala era colocado frente um para o outro, para que as pessoas sentassem para se conversarem. Depois que existiu a televisão, os sofás ficou tudo virado para o lado da televisão, tá? Mas não é sobre isso que estamos falando sobre a Bíblia. As primeiras traduções eram orais, que vem a ser a história que vem sendo contada de um para o outro. Então, por volta de muito tempos atrás, os chamados escribas decidiram passar para o papel entre parênteses, modo de falar, tá? Que era plaquinha de argila, pedras, pergaminhos feitos de couro, feito de outras coisas, tá? Papilos, etc. Com isso, pouco a pouco, a Bíblia foi sendo formada. Ela foi terminada, os últimos escritos da Bíblia foi por volta do ano 100, quando o apóstolo João escreveu, talvez o Apocalipse ou a terceira carta de João, né? A gente não sabe qual que foi escrita por último. Como a Bíblia foi formada? Como estamos falando de bibliologia, vamos falar um pouco da formação da Bíblia. A Bíblia é formada por livros, tá? Conjunto de livros sagrados ou canônicos. Canônicos, entre aspas, tá? São 66 livros contidos na Bíblia. Desses 66 livros sagrados, 39 constituem o conjunto do Velho Testamento, do Antigo Testamento. E 27 constitui o do Novo Testamento. Podemos afirmar, então, que a Bíblia é dividida em duas grandes partes, ou seja, Antigo e Novo Testamento. A palavra testamento significa aliança, significa pacto. Bom, nós chegamos a citar aí a palavra canon. Canon é um grupo de livros da Bíblia aceito como escritura, por estarem de conformidade com os padrões da inspiração divina. Isso também, como eu disse que eu não iria falar defeito da Bíblia, mas não posso deixar de dizer que a Bíblia, ela foi, na verdade, lidas e escolhidas através de um sacerdote, tá? Quando Jerônimo foi traduzir, o sacerdote pegou alguns livros, pediu para ler, e esse sacerdote romano, ele decidiu o que era sagrado ou o que não tinha nada a ver. Então, ele separou aí alguns livros para que fosse escrita a segunda Bíblia, chamada Vulgata. É isso aí, gente. Vamos dar uma pausinha aqui, mas no próximo vídeo a gente vai continuar agora entrando dentro da Bíblia para levar até você as formas de ler a Bíblia e estudar a Bíblia. Não perca a quarta parte. Se você puder, deixa aí seu joinha, se inscreva também no meu canal, não vai te custar nada, tá bom? E se tiver alguma coisa para comentar também, comenta aí, por favor, tá? É isso aí, tá bom? Valeu, gente, obrigado.